Muito bem. Então, gente, bom dia, primeiramente. Meu nome é Cíntia. Eu sou atualmente enfermeira do time de acessos vasculares do Hospital Moinhos de Vento. E sou enfermeira da unidade de cuidados coronarianos do Hospital de Clínicas também. Mas fui enfermeira do HPS, fui da prefeitura, me exonerei. Uma caminhadinha, embora pareça pouco. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre noções de punção de acesso vascular com ultrassom. Eu digo um pouco e só noções, não vou dizer que é um curso, porque se fosse um curso a gente ficaria o dia inteiro, um final de semana inteiro, e talvez não conseguisse ver tudo que a gente precisa ver para ter bem a noção do que a gente está fazendo, quais estruturas a gente está funcionando, saber manusear o aparelho de ultrassom. Então é uma questão assim de noções, até porque com o tempo a gente vai adquirindo mais experiência, mais contato com o aparelho, porque de início parece um bicho de sete cabeças, a gente não sabe ligar, e a gente às vezes liga e acha que vai desconfigurar tudo, e no fim é bem tranquilo, é simples de mexer, e é um recurso que nos traz muito benefício no sentido de ser de baixo custo, porque para o serviço é um aparelho que já está lá dentro, já foi adquirido, né? É uma questão assim que tu pode fazer diagnósticos imediatos, por exemplo, o médico faz muito diagnóstico dentro da própria ambulância mesmo, sem precisar fazer um raio-x, daqui a um pouco para ver um pneumotórax, sabe? Então, tem a questão toda de não irradiar o paciente, fazer diagnóstico prévio, conseguir atender o paciente mais rápido, né? E para nós, para os enfermeiros, a gente tem hoje legislação, então, para usar ultrassom para verificar volume urinário, que acaba que a gente tem vários estudos por aí afora que mostram que se a gente verifica o volume urinário, a gente acaba que não invade o paciente sem que tenha necessidade, vai descobrir se o paciente está hipovolêmico ou se ele realmente está com retenção urinária. Porque antigamente a gente só sondava e não sabia, só o paciente não urinou, vamos sondar. Mas hoje a gente consegue ter ultrassom, medir em centímetros cúbicos quando o paciente tem urina. Nós, enquanto enfermeiros, também temos resolução para manusear o ultrassom, para passar acesso venoso periférico, para passar linha arterial. Então, são resoluções que nos respaldam, que a gente ainda não tem uma resolução que diga o acesso venoso por enfermeiro, por ultrassom, mas a gente tem ela toda desmembrada. Por exemplo, a gente tem o uso de ultrassom para passar pique, a gente tem o uso de ultrassom para passar linha arterial. Então, se alguém questionar, mas vocês usam ultrassom? Sim, porque a gente tem respaldo para isso. Mas com o tempo, isso vai, acredito que vá se alastrando, e com o tempo a gente consiga, assim, já usar a ultrassom para ver outras janelas que o enfermeiro tenha autonomia para isso, tá? Então, qualquer coisa, vocês me interrompam, vão perguntando se eu falar alguma coisa que é estranho, que eu falar alguma coisa que é errado, vocês me corrijam, tá? Então, eu já falei quem sou eu sou especialista então, em acesso vascular, especialista em ultrassom para enfermeiros, sou habilitada em punção ecoguiada pela Simutec, que é aqui na Anhiggs, até é um curso, não ganho nada com isso, mas é um curso bem bom para quem quiser fazer. É permanente, tu faz o curso online, e aí depois tu vai no centro de treinamento deles e faz treinamento. É bem legal, tu pega todas as janelas, assim, também, de uso de eco. É meio carinho, mas é bom, vale a pena. Eu sou especialista em terapia intensiva pediátrica, então o meu foco maior hoje é as funções de neonato e de pediatria. Por isso que às vezes as pessoas dizem, é uma referência porque é o paciente mais difícil de funcionar, porque os vasos são diminutos, porque por várias questões. Claro que o adulto idoso ou paciente chocado também é difícil, mas a criança e o neonato ele tem mais desafios por estruturas próximas, por coisas que a gente pode pegar numa punção com eco que a gente não gostaria, estruturas que a gente não gostaria. Então, a gente tem que pensar muito que não é só um acesso, são várias estruturas que a gente está entrando e que a gente pode, daqui a um pouco, funcionar um nervo, funcionar uma artéria, a gente tem que saber diferenciar essas estruturas, tá? Então, eu fiz uma aula bem objetiva, tá? Para a gente não ficar falando em coisas que talvez não sejam, nesse momento de curto tempo, a gente não tenha tanto tempo para se aprofundar em coisas que sejam mais abrangentes sobre esse assunto, tá? Então, eu fiz uma coisa bem direcionada e, primeiramente, vamos começar falando sobre os tipos de probe. Então, aqui a gente tem, como vocês têm esse aparelho dentro da base, a gente vai ter
E vocês têm só esses 2 probes, não tem mais? Não, só os 2. Tá. Então, opa. Aqui. Tá. Isso aqui vai ficar aparecendo, mas não tem problema. Então, o transdutor linear, que normalmente é um transdutor assim desse formato, longitudinal, retangular, tá? Que ele é um transdutor de alta frequência. Então, a frequência dele é de 5 a 10 MHz, e ele normalmente é para ver artéria, nervo, veia, tá? Músculos. Então, é um transdutor que não vai pegar tanta profundidade, porque ele tem uma alta frequência, então ele pega estruturas mais superficiais. Aqui a gente tem o transdutor côncavo, ou curvilinear, que se chama. É um transdutor de baixa frequência, então a frequência dele é de 2 a 5 MHz, e ele é para ver estruturas cavitárias, por exemplo, abdômen, dá para ver coração também. Então, dá para ver bexiga, então é um transdutor que acaba pegando estruturas mais distantes. Esse aqui é o setorial, que é um transdutor que vocês não têm dentro da base, mas que ele é um transdutor quadradinho, e que se a gente pegar qualquer ultrassom dentro de alguma instituição, aqueles ultrassom que tem o pé, eles normalmente têm todos os transdutores. Mas o transdutor, esse setorial, ele é um transdutor de mais baixa frequência ainda, ele tem de 1 a 5 MHz, e ele é para ver janela cardíaca, ver veia cava, ver, fazer arrastamento das pleuras, para ver, e ver abdômen também, tá? Mas ele pega uma parte mais específica, então para ver câmara cardíaca, normalmente eles usam esse aqui. E o intracavitário, que é um ultrassom de frequência média, é aqueles que se usa para fazer eco transvaginal, enfim. Então, aqui a gente tem o linear, que tem dentro da base, e esse aqui, que é o setorial. Gente, vocês não têm o curvo, que é esse aqui, dentro da base, para fazer vista de abdômen, por exemplo. Mas foi um bom investimento, porque eles colocaram esse aqui, que dá para tu ver câmara cardíaca, enfim. Só, às vezes, não é tão... Quando tu quer pegar estruturas e olhar ele num sentido de fazer, por exemplo, no abdômen, tu varrer, que a gente chama, né? Todo esse movimento que a gente faz com ultrassom se chama varredura. Às vezes tu não consegue fazer varredura tão abrangente quanto com um curvilinear. Mas ele foi uma opção aí que eles acharam de repente, ou deve ter esse probe guardado em algum lugar. Enfim, probe é uma coisa que a empresa, o hospital, enfim, pode comprar, porque o aparelho custa tanto, e os probes custam X. Então, daqui a um pouco, se não tem aquele ali, os médicos, ou vocês acharem que tem a necessidade, compra o curvo sem nenhum problema, tá? Então, esses são os tipos de probe, basicamente, hoje a gente vai usar o linear. Seleção do transdutor, então, já falei que ele é uma de alta frequência, ele tem excelente resolução de imagem do campo próximo, a profundidade mais rasa na penetração do feixe do ultrassom, é aquilo que eu falei, pega estruturas mais rasas, e a cabeça do transdutor tem uma pegada mais fácil de manipular. Então, normalmente, os lineares, eles têm sempre um espacinho para a gente botar o dedo, que é mais fácil para a gente varrer, porque às vezes a gente quer pegar assim, e daí vocês vão ver também que se a gente pega assim, a gente colaba o vaso antes de ver. Então, eles normalmente têm esse espacinho para botar o dedo e varrer com mais facilidade e mais leveza, que nem tem nesse aqui. Ó, tô perdido. Então, os tipos de corte, como que a gente vai visualizar os vasos, tá? Então, a gente tem que pensar em cortes anatômicos. Então, a gente tem duas formas de funcionar o vaso. Então, a gente pode funcionar ele na visão transversal, que é, eu vou fazer um corte na transversal do vaso, ou eu posso funcionar na longitudinal. Por exemplo, eu tenho a veia cefálica aqui, esse é um corte transversal, eu vou enxergar ela no corte transversal. Se eu quiser funcionar na longitudinal e enxergar toda a estrutura do vaso, também posso, a gente vai fazer dos dois jeitos aqui. Eu, Cíntia, particularmente, prefiro mais o transversal, porque o longitudinal, a gente tem muito risco de tá vendo o vaso, tá vendo que está entrando, mas está entrando na borda dele, daí tu transfixa e não tá vendo porque não consegue te dar uma imagem bem... Ele te dá a imagem da agulha dentro do vaso, mas não te diz aonde que tu está batendo com o canhão, né? Então, eu particularmente prefiro funcionar na transversal, que eu enxergo a agulha bem dentro do vaso, e quando eu avanço ela, eu vejo que eu não estou direcionando ela para nenhuma outra parte do vaso.
mas isso é eu porque eu funciono vasos muito pequenos. Então, às vezes, se eu vou funcionar na longitudinal e é um bebê, sei lá, 1,5 kg, eu não vou saber para onde que eu estou indo, principalmente num vaso extremamente pequeno. Então, eu normalmente prefiro funcionar nesse corte aqui, tá? Que é o transversal. Outra coisa que a gente tem que cuidar, e basicamente que a gente vai ver, é diferenciar as estruturas. A gente vai ver como é que a gente diferencia veia de artéria, que é bem fácil, e também a gente vai ver os nervos. Então, normalmente o nervo, ele está próximo, onde tem uma veia e uma artéria, principalmente a veia e a artéria braquial, tem o nervo braquial junto. Ele parece um feixezinho de favo de mel, assim, bem como está aqui. Mas não é uma estrutura fácil de tu diferenciar. E às vezes, se o paciente é inconsciente, por exemplo, ele não vai dizer, tive um choque no braço onde tu botou a agulha. Se o paciente é inconsciente, tu não vai saber e pode causar uma lesão permanente para o paciente se a gente deixar um dispositivo dentro onde a gente perfurou e passou por um nervo. Então, a gente já aconteceu, é inevitável quem funciona. Eu disse, as coisas só acontecem com quem faz. Quem funciona por ultrassom é inevitável. A gente vai funcionar uma artéria, vai funcionar um nervo e isso faz parte, tá? Não é o que a gente quer, mas a gente tem que aprender a diferenciar essas estruturas. Quando a gente funciona o nervo, o paciente dá um puxão no braço e diz, eu senti um choque. E já aconteceu da gente, por exemplo, que passa catéter, botar um pique, deixar, o colega botou o pique, o paciente sentiu o choque, deixou, e o paciente ficou 30 dias com catéter e fez lesão de nervo que ficou com lesão. Enfim, ele não conseguia mais mexer os 2 últimos dedos da mão. Mas é porque daí tu atravessa, o nervo tá em cima, ó. Aí ele deve ter entrado com a agulha aqui, passou, transfixou o nervo e entrou no vaso. Ficou com o catéter dentro do vaso, mas ele acabou entrando no nervo e o catéter ficou o tempo inteiro aqui, os 30 dias, passando pelo nervo. E o paciente ficou sentindo choque o tempo inteiro e não falou. Então, daí fez lesão permanente, tá? Com os dedos ali. Então, essas coisas que a gente tem que cuidar, né? Porque a gente quer fazer o melhor, a gente está estudando para fazer o melhor, não quer deixar o paciente com um tipo de lesão assim, ou daqui a um pouco funcionar uma artéria, um paciente hipovolêmico, chocado, enfim, que está sangrando, a gente pode funcionar uma artéria e não identificar, ok, não é o comum, mas pode acontecer, e daqui a um pouco a gente infundir solução em artéria, o paciente fazer isquemia de membro, então são coisas que a gente tem que cuidar, e que me impressiona muito quando eu vejo gente com ultrassom na mão funcionando de qualquer jeito, sem ter feito curso nenhum, só achar que é só entrar no vaso. Eu penso, gente, a pessoa minimamente não tem noção do que pode acontecer de tu pegar um ultrassom sem saber como manuseá-lo, porque assim como ele é uma tecnologia, ele é uma arma boa, que é a nosso favor, ele também pode ser uma tecnologia contra se eu não souber operar a tecnologia, né? Então isso é bastante importante. A gente usa salina normal. A cloreto de sódio não tem essa. Não, nem todo lugar, agora até eu acho que a prefeitura tem as salinas, né? Lá o HPS tem. Mas a gente usa cloreto de sódio normal. A gente não usa mais heparina. Alguns hospitais aqui ainda usam, assim, tipo, Moinhos ainda usam em alguns catéteres, mas Brasil afora a gente não. Se tu for olhar, assim, ver programa operacional padrão de outros hospitais, ninguém mais usa heparina, porque tem estudos que mostram que heparina e sorofísio, heparina de baixo peso molecular, tem a mesma função do soro, que o importante mesmo é fazer o turbilhonamento dentro do catéter. Até Portocate tem ficado salinizado. Na hora de infundir a solução, não aspira mais. Não, pode infundir. É claro que, por exemplo, a gente trouxe a situação que foi transportar um paciente com pique, tu pergunta para o paciente, teu catéter está com heparina ou tá? Porque pode que ele tenha estado em um hospital que botaram heparina plena, por exemplo, daí vai ser ruim para ele. Dá para perguntar, mas normalmente não, por exemplo, paciente que vem do clínicas não tem heparina dentro do catéter, mas é bom perguntar só para tu não empurrar. E mesmo que tu empurre heparina, a dose é tão baixa que não vai causar assim, um sangramento no paciente, a não ser que ele seja um neonato, que daí, né, o volume é grande para ele. Mas não vai causar um sangramento para o paciente, porque primeiro é uma heparina de baixo peso molecular, que não vai causar uma coisa que o paciente vai sangrar, mas que se tu bota ela na balança com a solução salina, tu acaba dando mesmo que em baixa dose heparina para o paciente, que a salina não causa nada.
Então, nesse sentido, assim, qualquer estudo que for ver, hoje se usa só salina para fazer manutenção de catéter. Tá? Então, vão perguntando, assim, como ela me interrompeu, vão perguntando. Então, aqui os cortes, né? No transversal a gente vai ver o vaso assim, uma bolinha, e no longitudinal, quando a gente vira o probe, a gente vai ver ele assim, que parece bem bom assim. Mas eu particularmente acho assim muito melhor, mas isso vai de cada um. Então, como que a gente vai, primeiramente, ajustar a profundidade dos aparelhos de ultrassom? Eu sempre digo, a gente pode ter esse aparelho aqui, pode ter... Hoje a gente tem probe que consegue conectar até no nosso celular, que é carésimo, mas eu acredito que em algum tempo vai ser material de bolsa de enfermeiro e de médico. Mas, enfim... O Lucianinho tem. Sim, tem. Lá no HPS tem um de emergência também, que ele usa uma touquinha, assim, ele tá sempre com aquele eco na mão e o cara é super inteligente, assim. Então, a gente tem que pode transmitir imagem no celular, a gente tem os ultrassom que é dentro do bloco, tem sonosite, enfim, tem uma gama de ultrassom, e eu digo para vocês, quem mexe nesse aqui, mexe em qualquer um, porque vocês vão ver que tendo transdutor linear, vocês vão chegar em qualquer lugar e ver só se precisa de um transdutor linear, daí tu bate cabeça quando não tem, e vai chegar um hospital que tu vai ver que vai ter só o côncavo, daí realmente aquele não dá para funcionar, e vocês não vão se impressionar se ver alguém com um probe, um transdutor côncavo, tentando pegar uma seta, e tu olha e já pensa, bom, essa pessoa não sabe o que ela está fazendo, porque primeiro ela não está nem com o transdutor certo, ela não vai conseguir achar um vaso com aquele transdutor, ou até ela vai achar, mas ela não vai conseguir acessar, porque ele não é específico para isso. Então, qualquer aparelho que a gente for mexer e tiver um transdutor linear, pode usar ele para funcionar. Então, a gente sempre vai fazer os ajustes de profundidade, porque normalmente no transdutor linear a gente consegue chegar numa profundidade no máximo 6 centímetros, olhando da superfície da pele 6 centímetros para baixo. Então a gente vai ajustar a profundidade. Normalmente para acesso periférico a gente não vai usar uma profundidade mais que 3 centímetros. Se o paciente for obeso, se ele tiver demasiado e o vaso dele estiver abaixo de 3 centímetros, a gente não vai conseguir acessar com abocate. Nem tenta, porque quando tu chegar no vaso, teu abocate terminou. Porque tu vai ter 3 centímetros para entrar para baixo e teu abocate não tem tudo isso. Então é isso que a gente tem que pensar bem para fazer a função. Normalmente o vaso vai estar ali a meio centímetro, 1 centímetro, 1,5. Sempre digo, até 1,5 vai tranquilo, mas passou de 1,5, 2, e já aconteceu comigo. Daí tu, não, o vaso tá aqui, tá bonitinho, tá no 2, eu vou entrar. Chegou quando ia entrar dentro do vaso, olha, e o abocate já tá todo dentro da pele. Daí terminou o teu abocate. Tem aqueles que são maiores, que só tem uma empresa que fabrica, e que a gente não tem ele, assim, acho que a prefeitura ainda não tem, porque como é só uma empresa que faz, eles não conseguem fazer pregão. Eu lembro quando eu estava na prefeitura, a gente tentou, e não consegue, porque só tem uma oferta. Enfim, mas a gente vai usar o abocate 18, que ele tem 4,5 centímetros de comprimento, daí ele abrange uma boa estrutura. Então a gente sempre vai ajustar a profundidade, depois quando vocês virem aqui na frente a gente liga, eu mostro para vocês como é que ajusta. Esse ajuste aqui, ele é bem fácil nesse aparelho. Eu nunca tinha pego ele, mas tu vê assim, tu olha pro aparelho e já vê onde é que tá o ajuste de profundidade, o ajuste de ganho, de brilho de tela, é bem fácil. Então a gente vai sempre otimizar as configurações do aparelho para a gente vai definir qual é a zona que a gente vai funcionar, e algumas máquinas têm o ponto de definição venosa. Essa é uma, quando a gente liga, bota o probe nela, ela te pergunta aqui na tela o que tu quer funcionar, se é nervo, artéria, veia. Aí tu clica na veia, ela já vai te dar mais ou menos a definição, a imagem em alta resolução para a veia. Então, normalmente, qualquer aparelho vai ter essa funcionalidade. Esse aqui, por exemplo, que é um que tem mais dentro do hospital, ele tem a funcionalidade, diz ali nas configurações, quando tu seta o probe, normalmente aqui ele está escrito o modo, daí tu clica e ele vai aparecer na tela, se tu quer venoso, arterial, aí tu vai clicar venoso. O ultrassom, então, é questão de manusear, é que nem comprar um celular novo, tu vai ali, manuseia, eu sempre digo, clicou no botão errado, desliga e liga, que ele vai voltar tudo ao normal. Porque às vezes o médico diz, vai desconfigurar meu ultrassom, que já está configurado para ele. Bom, tu que lute, eu vou configurar para mim. E tá tudo certo, quem sabe mexer sabe configurar. Então, assim, pense que as configurações que a gente mais vai usar
profundidade, o que eu estou olhando de profundidade, ganho, que é o brilho da tela, se a gente quer deixar, para a gente é melhor ficar com mais brilho, ou deixar mais escuro para a gente funcionar a estrutura, depende da estrutura que a gente vai funcionar. E a questão de definir também se é venoso, se é arterial, enfim, deixar o aparelho configurado para o que a gente está funcionando. Tá? Então, quais são as veias de escolha para a gente fazer punção de acesso periférico, tá? Então, a nossa primeira veia de escolha é a veia cefálica no braço, no antebraço. Eu sempre digo, puncionem. Claro que talvez a realidade de vocês seja diferente, mas os melhores vasos para funcionar são os do antebraço. Só que num paciente que está sequestrado, talvez a gente não ache vaso aqui. Só que a gente tem que parar e pensar qual é o cenário. Que ela estava falando, um paciente que está em choque hipovolêmico, sei lá, está sangrando, talvez ele não se beneficie deste acesso, porque até tu ligar o aparelho, botar, achar que não tem tanta habilidade, a intraóssea vai ser melhor para o paciente. Mas a gente tem que ver se a gente tem espaço para pegar um ultrassom, olhar um vaso e funcionar. Depois que tu tem habilidade, tu vai fazer assim, vai colocar e funcionar. Já funcionei paciente em urgência, criança, e dentro da sala de emergência, chocada, com ultrassom em segundos. Mas, assim, tudo depende. Por exemplo, não me chama para funcionar uma criança parada, que esse não é o cenário. Né? Mas, chocada, sim, ok, posso funcionar, porque ela estava com minha intraóssea infundindo, mas precisava de mais volume. Então, ela tinha um acesso, tinha uma intraóssea que tinham botado dentro da ambulância, e a gente botou um acesso por eco em segundos também, mas aí tu vê a habilidade do profissional, a disposição dele, não é um tipo de acesso que tu vai fazer de urgência, assim, né? Até os médicos mesmo, às vezes, vão passar acesso central, é difícil para eles, e vocês vão ver que a jugular é desse tamanho, a gente funciona um vaso assim, e a deles é assim, baita de um vaso. Isso, curva de aprendizado, isso. Não sei, mas eu acho que os primeiros que vão fazer, faz um paciente clônico. Isso. Exatamente. Isso. Para ir aprendendo. E eu vou dizer para vocês que os pacientes que têm as veias maiores são aqueles bem obesos. Que às vezes tu bota o garrote e não enxerga nada, mas tu bota o aparelho de ultrassom, salta. Esse é difícil. Tu bota assim no antebraço, salta uma baita de uma cefálica, mas ela tá bem abaixo do tecido adiposo. Assim, o paciente clássico de que tem vaso bem bom e estruturas um pouquinho mais distantes, mas que tu consegue acessar com a Bocati 18. Então, quando vocês tiverem aquele com o braço gordinho, pode ir no antebraço, que dou garantia para vocês que vai ter uma cefálica ali. Claro que vai depender também do quadro clínico do paciente, e a história prévia de um paciente renal crônico não vai ter nada de veia ali, mas... então aqui eu liguei, botei o probe, ele está perguntando se eu quero ver músculo, nervo, vascular ou pulmão. Então eu vou botar ali vascular, e ele já vai me deixar a imagem com uma resolução assim. Depois, quando vocês vierem aqui, vocês vão ver que aqui tem uma tecla da profundidade, que é o quanto que eu quero olhar para baixo. Eu clico na profundidade, e vou arrastando com o dedo, e já vou fazendo a profundidade. Eu posso dar zoom, que nem celular, na imagem, Deixa eu mostrar para vocês. Dei zoom demais. Aqui do ladinho ele vai me mostrando quanto que ele está de profundidade, aqui ele está 1 centímetro, então talvez eu não vou conseguir ver muito. Eu vou lá e ajusto a profundidade para 3, que é o máximo que eu vou usar em acesso periférico, tá? Aí eu vou lá e vou visualizar. A minha cefálica é bem pequenininha, já que ela tá. Depois, quando vocês virem mais perto, vai ser mais fácil de enxergar. Mas agora ela tá ali bem no meio da tela, bem superficial, aquela bolinha preta lá em cima. Ela tá bem aqui, Aqui. Essa é a minha veia cefálica, num corte transversal. Eu colabo, ela fecha, e quando eu seguro e conto 1, 2, 3, ela não pulsa, tá? Aqui mais para baixo tem a braquial, aí a gente vê depois aqui, e no frango tá super bom de ver, eu deixei uns baita de uns veião. Olha aqui. Aqui. É um frango, É frango mesmo.
Mas eu facilito, porque eu deixo o vaso bem grande. Aqui, ó. No frango, esse aqui é o vaso, ó. Esse redondo. Ó, tá bem grande para vocês. Mas vai ter, os pacientes obesos normalmente têm no antebraço uma veia desse tamanho. Então, por isso que eu tô dizendo. Se vocês treinam no paciente que está estável e que tem uma veia grande, vocês vão ter bastante espaço para entrar e dar uma andadinha com o abocate, porque às vezes quando a gente está, a pessoa pensa que está funcionando um cano de PVC e bota o abocate para o lado e para o outro, está com um pouco transfixa, na tela o vaso fica todo borrado, assim, né? Então, quando tem vaso grande, assim, é bom que a gente tenha espaço para entrar um pouquinho mais com o abocate, deixar ele bem acoplado dentro do vaso e empurrar o restante. Aparece bem, tu vê que transfixou. No início é mais difícil de tu identificar, mas depois com o tempo tu olha assim, enquanto transfixa, ele já abre uma lua assim na tela. Então, aqui a gente tá com bastante luz. Eu adoro acompanhar quando chega no HPS, o olhar, né, de enxergar aqui, mas e daí, tipo, eu fiquei imaginando, o vaso transvasou, será que eu transfixei, tá ligado? Isso é importante porque a gente vai fazendo uma punção assistida no que a gente vai entrando com a... Desculpa. No que eu perguntei como é que eu vou enxergar o extravasamento ali, se eu transfixei o vaso. Que para mim a imagem que tá ali é meio confusa, assim, ainda não é uma coisa muito clara, né? É isso, com o tempo tu vai vendo a estrutura, porque o vaso ele vai, tu tá enxergando ele num formato. Quando tu transfixa, ele perdeu a borda já, tu não consegue enxergar ele naquele formato redondinho, e tu vai ver que na tela ele vai ficar mais escuro. É como se ele aumentasse o tamanho dele e perdesse toda a estrutura, assim, da borda que ele tem. Que realmente transfixou, sangrou, inclusive tu consegue ver sangramento, assim, por exemplo, se tu funcionou uma artéria e ficou muito sangue embaixo do subcutâneo, tu consegue ver o quanto de sangue ficou também. Com o tempo, o teu olhar vai ficando mais aguçado para isso, tá? Mas quando transfixa, vocês vão ver. E se caso vocês não verem ainda no início, que ainda o olhar não está bem acostumado, quando vocês forem aspirar, ou enfim, forem conectar, vai ver que extravasou que nem acesso normal. Ou vai ver de cara ali que já fez um hematoma pequeno, tá? Então, normalmente a gente vai funcionar cefálica. Deixa eu ver se tem um paninho. Vou pegar minha blusa mesmo. Peguei. Não precisa. Então, as estruturas que a gente vai ver. Fácil de identificar, tá? Vou dar um macete para vocês. Se a gente for pensar em anatomia, todos os pacientes são diferentes. Mas, assim, normalmente a cefálica, a gente pega o caminho do dedão. A cefálica, ela vai vir sempre correndo junto com a artéria radial, tá? Aqui mais para cima ela vai se separar. Então, aqui a gente tem a veia cefálica nessa região do braço, ó. Braço para cá, corre no dedão. E a cefálica vem aqui, ó. Então, normalmente, quando a gente vai funcionar o paciente, a gente vai funcionar o bracinho dele assim de lado e vai posicionar o ultrassom aqui para ver a veia cefálica, que é a nossa primeira escolha. Às vezes a gente tem tendência de fazer isso e olhar com o ultrassom no meio do braço. Não é o mais indicado, é uma zona que não é indicada para funcionar com ultrassom. Primeiro, porque as estruturas são muito próximas, o nervo está junto, a artéria está junto, tudo está junto, e pode ser que a gente não consiga diferenciar no momento. Pode causar assim, um dano para o paciente, enfim, mas eu sempre digo, quem acha uma veia aqui vai achar, aqui talvez não, dependendo de como ele tá, mas se tem veia aqui no meio do braço, ela vai estar aqui, então o melhor é funcionar aqui. Essas partes do meio do braço, claro, a gente usa em situação de urgência, mas para ultrassom não é o mais indicado, mas se é aquilo que tem, vai no que tem, tá? Então, a cefálica sempre vai estar correndo o dedão, ela vai até em cima e vai lá se juntar com a subclávica. Depois a gente tem a segunda opção, que é a mediana do antebraço, a braquial. Ela sempre vai vir com esse dedo, o dedo médio, né? A gente vai seguindo o dedo médio, ó, e ela normalmente vai estar para o meio do braço, e aqui para dentro ela vai ser a veia braquial e vai estar junto com a artéria braquial. A terceira opção é a veia basílica. A basílica a gente pega um minguinho e ela vem, ó. Tô falando o nome dos dedos tudo errado, não é meu foco. Não é meu foco. Mas é isso aí, vocês entenderam.
Então, a gente vai pegar o último dedo, né? E vai seguir, e a basílica normalmente ela tá nessa região aqui do braço, e aquela veia que vai seguir até lá em cima, vai virar axilar, vai virar subclávia, ela vai desaguar, como a gente diz, na axilar e axilar na subclávia. Então, essas são as opções, sempre são do antebraço, mas se o paciente está mais sequestrado e for funcionar no braço, a primeira opção que eu aconselho é a cefálica, porque ela não viaja com uma artéria, a cefálica está sozinha, e é um vaso que normalmente ele é bem superficial, tanto que em paciente emagrecido, ou às vezes paciente que faz musculação, a cefálica está bem saltada e nem não precisa de ultrassom, mas tem pacientes mais obesos que tu encosta o ultrassom, a cefálica é um baita de um vaso e é numa região boa de funcionar. E ela é bem retinha, isso. As veias de dentro, ali a braquial e a basílica, normalmente a gente não indica que seja funcionado, porque são vasos que, se tu funcionar ele, e talvez o paciente no intra-hospitalar precise de um pique, talvez era só aquele vaso que ele tinha para entrar com um pique. Já aconteceu da gente ter um abocate na basílica e a gente passar o guia dentro do abocate e passar o catéter, mas não é o que é ideal para a gente fazer. Então, normalmente, ali até botei, preserve as veias basílica e braquial para uso futuro, para as linhas de pique, ou às vezes o paciente que é renal crônico, se tu botar uma abocate na basílica e aquele vaso ficar mais fibrosado, depois o nefro vai surtar, porque é uma veia que ele ia fazer fístula. Então, normalmente, assim, claro que no cenário de vocês é indiferente, vai funcionar o que tem, mas é importante a gente saber dessas questões assim também, porque às vezes as pessoas têm tendência a ir direto na basílica e o paciente tinha outros vasos, e a basílica de dentro do braço não é a nossa primeira opção. No antebraço, sim, mas aqui dentro do braço assim, a gente vai por exclusão, vai subindo. Tá? Membro inferior, a gente funciona, o indicado pela literatura são os bebês até 1 ano, mas a gente sabe que às vezes tem crianças de 2, 3, que tem no pé, a gente vai funcionar, e era isso. Mas a gente consegue ver com ultrassom a safena bem direitinho, a safena na criança bonita. Normalmente a safena, assim, a gente funciona com ultrassom, mas normalmente bebê até 1 ano. Eu, particularmente, nunca funciono membro inferior com ultrassom pela questão de que, tá, tu vai tendo um caminhozinho, vai conseguindo, mesmo no neonato, tu vê sempre os vasos nos braços. Mas normalmente eu não funciono cabeça e nem membro inferior, porque eu tenho recurso do ultrassom. Mas quando eu não tinha, eu funcionava e tá tudo certo. Tá? Isso. Normalmente eles têm 0,3, 0,5, é bem superficial. Uhum. Aí tu ajusta o que fica melhor para ti ali, pode ajustar até 1 centímetro, mas às vezes tu ajusta muito, muito, muito superficial, a imagem fica mais estourada, assim, ela parece um zoom, daí às vezes fica mais difícil de tu visualizar. Aí tu pode deixar o que fica melhor para te ver, pode deixar em 2 centímetros, mesmo que tu vai pegar ela bem na superfície, talvez fica melhor para tu ver. Mas isso é uma configuração tua, se tu quiser botar profundidade só em meio centímetro, tu que vai escolher conforme tu tá olhando ali pro vaso. Então, essa imagem não ficou muito boa, mas é uma imagem, a gente tem para a função de pique a zona ideal lá, que foi um médico, o Dr. Dawson, que criou a zona ideal, zona verde, para a função de pique, que tá, normalmente o nervo está um pouco mais separado, está longe de estruturas que são mais umedecidas, está longe de articulação, e aqui também a gente tem os locais que são mais apropriados para a função por eco, que eu já falei para vocês. Então, a gente tem que nem se fosse uma sinaleira, as zonas vermelhas, a amarela e a verde. Então, os pés são zona vermelha, que não são ideais para função, mas que se funciona. Os dedos também são zonas vermelhas, a região inguinal também, né? Mas aqui ele tinha até aqui em cima para a questão de catéter central também, mas eu cortei. Mas aqui ele está abrangendo tudo que tu vai entrar no paciente, não só acesso periférico. Essa imagem serve também para cirurgião, para botar catéter central, os locais mais ideais. Aí aqui para cima tinha o verde da subclávia e as jugulares eram zona amarela, que não são zonas melhoras, mas que tu pode entrar. Então, a zona amarela normalmente é o dorso da mão e a região de dentro da mão, e aqui assim do pulso. E a zona verde é essa região que sai um pouquinho aqui da articulação do punho e vem até aqui, onde vai começar a articulação do cotovelo. Então, essa toda é uma zona verde, a articulação de cotovelo é zona amarela, e a zona do braço, daqui para cima até a região do ombro, é a verde também.
Então, claro que a gente vai funcionar, as outras não tem contraindicação nenhuma, mas a gente sabe que tem um pouquinho mais de restrição ali, o paciente tem a mobilidade reduzida, se tu bota na articulação, nos pés, o paciente adulto tem mais risco de fazer trombose. Então, mais essa questão, mas a gente vai funcionar onde der. A distinção dos vasos, então, a gente sempre vai comprimir o local e segurar por 3 segundos para ver se o que quer ver, o que é artéria, para diferenciar a estrutura. Normalmente a artéria ela é bem redonda, então eu sempre digo, se tu bota o ultrassom e apareceu um vaso bem redondinho, eu digo, normalmente o mais redondinho, o mais bonito é uma artéria, mas aí tu comprime e daí tu vai saber, porque a veia ela é mais ovalada e quando tu bota o aparelho de eco ela já colaba. E até isso daqui que é um aparelho pesado, vocês vão ver que vocês vão colocar o eco em cima e dependendo se tu não ter leveza na mão, já vai esconder a veia antes de tu ver ela. Então, a veia é mais ovalada, a parede é mais fina e ela é compressível e não é pulsátil. As veias periféricas são vasos de baixa pressão, então, por isso que elas colabam facilmente. Se a gente comprimir um vaso, tá, a artéria está separada, tu identificou o que é a artéria, mas tu tá vendo um vaso ali, tu tenta comprimir e ele não comprime, normalmente é um vaso que já está trombosado ou tem uma tromboflebite, um paciente que já foi multi-invadido, são vasos que não são indicados para punção, porque tu tenta colabar, o vaso não comprime, daí tu não vai ter sucesso na punção. Então a gente não canula uma veia com suspeita de trombo naquele vaso, tá? Para nós é comum, porque a gente atende muito paciente equipado, glicemias com muita potência. Ah, sim. Uhum. E aqueles vasos assim, posso que percebem. Uhum. Trombosado. Sim, o paciente que tem tuberculose também, o vaso parece um cordão, assim, até, às vezes o paciente é bem emagrecido, e daí às vezes o paciente é bem magrinho, e tu bota o garrote, aquelas veias que aparecem, mas tu palpa ela, parece um cordão duro. Prestem atenção, o paciente que tem tuberculose, normalmente ele tem a veia que nem um cordão, assim. Exato, exato. Isso. Até naquele cenário que é multifatorial, assim, por exemplo, o paciente tem tuberculose, usuário de crack, daí é multifatorial, né? Daí já é uma coisa. Mas, enfim, normalmente o paciente com tuberculose tem os vasos mais fibrosados, assim. Aí tu vai funcionar, acha que é um vaso maravilhoso, quando vê não reflui, não entra, a pele é dura, então pode ver que tem essa questão. Aqui é só um videozinho de. Esse era um paciente pediátrico, aqui era a avaliação. Ó, pode ver que quando eu colabo, a veia comprime bem facilmente, a veia está aqui. E aqui está a artéria. Quando eu fecho, a artéria fica sempre aberta. E a veia colaba, ó. Mas a artéria fica ali e não fecha. E se eu segurar ela e pressionar um pouquinho, ela fica pulsando. Já aconteceu também de tu não conseguir diferenciar a veia de artéria no cenário de uma criança chegou na UTI pediátrica do HPS, ela era um afogamento, mas ela chegou assim com um traçado de droga vasoativa, estava com vasopressina, adrenalina, tudo que podia, a criança tinha tido mais de 40 minutos de PCR, então ela chegou no HPS, já tinha assim a cabeça gelada, os membros assim frios, então estava bem difícil, assim, daí a vascular veio para passar uma linha, que era uma coisa assim que a equipe estava, vamos fazer para a família ver, porque era uma criança que pelo tempo de parada já não tinha muito o que esperar, assim, e pelo cenário de afogamento que não se sabe quanto tempo ela ficou dentro da piscina. Então, o vascular veio, aí tentou passar a linha arterial, tentou radial, braquial, até axilar, e não deu. Daí, quando eu cheguei no plantão da noite, as gurias, será que a gente consegue passar uma linha arterial? E pelo cenário, eu já fui direto em femoral. Nem olhei os outros locais, porque eu não ia achar. E já tinha tido o histórico do vascular não ter conseguido. Então, o que acontece? Quando eu botei o probe na femoral, tu consegue enxergar a veia safena desembocando na veia femoral e a artéria femoral do lado. Só que quando eu colabava, quando eu botava o probe e segurava, a veia e a artéria colabavam. Eu não conseguia distinguir o que era o quê. Então, o que aconteceu nesse caso? Eu botei um Doppler com cores para mim ver o fluxo, para ver qual que eu tinha que entrar, porque nesse cenário eu não conseguia diferenciar.
Então, vai acontecer, às vezes, tu não conseguir diferenciar, principalmente na criança, mas é raro, assim, normalmente tu segura e a artéria fica pulsando, mas nesse caso, não tinha como fazer esse reconhecimento. Deu certo, a gente passou, foi uma punção bem tranquila, assim, mas não deu muito, depois a criança acabou indo a óbito, era o cenário que já estava dito, assim, para a família, mas que às vezes tu precisa de mais recursos, assim, ainda bem que o ultrassom tinha Doppler, aí tu consegue botar cores, consegue ver fluxo dentro do vaso e diferenciar bem o que quer ver e o que quer artéria, porque senão tu não consegue ter essa diferença dependendo do cenário do paciente. Aqui os dispositivos comuns que a gente usa normalmente, tá? Então, a gente vai ter ali o 24, eu botei aqui só para dizer os dispositivos que a gente tem, porque jamais, nem criança, a gente vai funcionar com ultrassom com 24. Excluam o 24 da punção com ultrassom, o 24 normal, tá? Porque a gente tem o 24 longo, que é aquele que eu falei para vocês, que é aquela empresa tal que vende, mas assim, para a punção com ultrassom, por mais que seja um bebê, que seja baixo peso, se tu vai funcionar com ultrassom, parte do princípio que tu está vendo um vaso que está abaixo do tecido subcutâneo e que é um vaso que se tu garrotear, tu não consegue palpar e nem ver, por isso que tu está usando ultrassom. Se tu usa um abocate 24, que ele tem 1,9 só de centímetros de comprimento, quando tu chegar no vaso da criança, por mais superficial que seja, terminou o abocate. Então, assim, pensem que exclui o 24 da função 24 normal. Se tiver um 24 longo, que ele é um que tem 3,5 centímetros, aí dá. Mas esse normal para punção com ultrassom, não. Quem funciona um 24, funciona um 22 num vaso que tu consegue enxergar. A gente funciona 22 na anel, muito assim, porque são vasos que tu consegue ver que comportam 22. E o 22, ele é um pouquinho mais comprido, ele tem 2,5 centímetros de comprimento. O 20 é um que a gente usa comumente, ele tem 3,2 de comprimento, e o 18 eu considero melhor, porque ele tem 4,5 centímetros de comprimento, eu considero melhor no sentido de quem está começando, porque daí tu tem bastante espaço para entrar, se tu entrar um pouco distante, se o vaso for um pouquinho mais fundo, tu tem margem para o abocate entrar dentro do vaso. Mas depois tu vai funcionar com 20, com 22, normal, quando tiver maior experiência, mas o 18, por ter esse comprimento, o 16 e o 14 eu já acho meio assassinato, assim, mas a gente usa no Senado. Porque às vezes a oferta é quase a mesma que o 18, tá? Mas não vou entrar nesse mérito. Então o 18 é um abocate bom pelo sentido de que ele tem um comprimento bom. Se garroteia. Para a gente olhar o vaso, não, mas quando a gente vai funcionar, garroteia para o vaso ficar bem, para ele ficar bem túrgido e quando tu furar, ser fácil de furar. Em algumas situações eu não funciono com garrote, mas assim, alguma criança oncológica que não pode sangrar, tem 3.000 plaquetas, eu não coloco garrote para preservar ela. Mas normalmente tu tem mais dificuldade para furar o vaso. Mas pode fazer aqui. Mas ele vai fazer o backwalling, que a gente chama, que tu tenta entrar com a agulha, que nem se fosse um balão furado, tu tenta e ele não fura. Fica aquele contrabalanço, assim. É isso. Daí é melhor botar o garrote. Então, esses são os dispositivos longos, ó. Esse aqui é um abocate 24 longo, que a gente usa para punção com ultrassom, nem tem como usar ele diferente, é um abocate que tem 3 centímetros e 3,2 centímetros, e esses aqui, o 22, o 20 e o 18, eles têm 6 centímetros e meio. É um abocate grande, eu até tinha um, esqueci de trazer, para mostrar para vocês. Mas ele é esse aqui, ó. É só essa empresa tal que fabrica, por enquanto. Espero que as outras, daqui um pouco no mercado, ganhem mais mercado assim com isso, porque a gente usa muito esses abocates e é muito ruim ter só uma que vende, tem que aceitar o preço deles, enfim. Então é assim, ó, ele vem o número do gauge e quantos vem em milímetros, quantos centímetros tem de comprimento. É um abocate que vem nessa ele é comprido assim a embalagem. Então, e eles aqui eu botei o 22, o 18 e o 20, mas ele tem o 24 também. Ele só não tem longo 16 e o 14, porque a gente ainda precisa dar uma caminhadinha assim para entender que o 18 dá praticamente a mesma oferta. Então, eles nem fabricaram.
Então, o que a gente dispõe por enquanto é o 18, que é o 18 gauge por 4,5 cm. Então, o que a gente tem que ter, o que a gente tem que ter em mente, o que a literatura traz. Tudo que eu estou botando aqui não é da minha experiência, da literatura. Depois tem alguns até que eu botei o QR Code do artigo, enfim, no final tem as referências. Mas o catéter ele tem que ficar no mínimo 2/3 dentro do vaso. Então, vamos dizer, aqui tem 4,5 centímetros, eu divido ele em 3, 1,5 centímetro para cada terço, e eu tenho que pensar, se eu funcionar um vaso que está 1,5 centímetro, eu já vou perder isso aqui do abacate. Então, com 18, o máximo que eu posso funcionar é um vaso que tiver 1,5 centímetro de profundidade, porque no que eu entro, eu já perdi 1,5 centímetro de abacate só no subcutâneo. Então, ele tem que ficar os 2/3 dentro do vaso. Porque se eu deixar menos de 2/3 dentro do vaso, e já aconteceu comigo também, de, vamos lá na UTI pediátrica da HPS, funciona, não tem abacate longo, é o que tem, funciona com 20 por 3,2, uma criança gorda, bem gordinha, e eu, não, vamos lá, daí eu pensei, não vai ficar bom. Mas enfim, coloquei, ficou a pontinha do catéter ficou dentro do vaso, não deu 30 minutos, eles chamaram que a criança fez um soroma no braço, porque extravasa, porque daí, conforme a criança mexe o braço, ele vai subindo o abacate e vem para o subcutâneo. Então, assim, é por experiência. E eu digo, quem diz que nunca fez, não funciona, porque a gente faz, no início faz, e aí tu faz sabendo que vai dar errado. Eu botei ali, digo, não vai dar muito, eles vão chamar para funcionar de novo, porque não vai dar certo isso daqui. Ficou muito pouco cateter dentro do vaso, mas tu trabalha com o que tu tem. Aí quando eles chamaram de novo, eu falei, não dá, tem que botar um central, ver o que vocês vão colocar aí, não dá para funcionar, eu não tenho abacate longo. Mas lá no hospital, no outro hospital tu funciona. Mas eu tenho material. Então essa criança é mais gordinha, ela tá mais edemaciada, eu não consigo, eu tenho muito tecido para ultrapassar, não consigo entrar com o dispositivo que a gente tem aqui, e deu. Tentei sabendo que ia dar errado. Né? Então, é muito ruim, assim, porque daí dura pouco tempo, a pessoa diz, o acesso como é que é ruim, vê aqui, o acesso durou 30 minutos, ainda fez um baita de um soroma no braço da criança. Então, assim, a gente tem que trabalhar com a questão de que o ultrassom é melhor para o paciente e é melhor para a gente. Onde a gente começa a fazer essas coisas que o acesso não dura, ou que acaba funcionando outras estruturas, a gente acaba fazendo com que o ultrassom seja contra nós. É que nem eu digo, às vezes as pessoas vão funcionar, principalmente criança, aí funciona 1, 2, 3, 4, 5 com ultrassom, e diz, tentei 5 vezes com ultrassom, a criança é muito ruim. E eu penso, não, é você que não sabe funcionar, não falo, né, mas penso assim, porque se tu achou veia com ultrassom, e tu achou 5 vasos, e não conseguiu, ou tu estava com o dispositivo inadequado, ou tu não tem expertise na punção, não quer dizer que o paciente seja ruim. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque daí às vezes tu pega um ultrassom e a pessoa diz, não tem que isso daí, não, pelo amor de Deus, me furaram 10 vezes com esse aparelho, aí a gente acaba fazendo com que o ultrassom seja um monstro na vida das pessoas, e não é incomum isso. Então cuidem, assim, o ultrassom ele é para ser mais assertivo, claro que nas primeiras vezes a gente vai funcionar 1, 2, vai conseguir na terceira e tá tudo bem, mas a gente tem que cuidar, assim, para não fazer 1 milhão de vezes e daqui a um pouco dizer, é o paciente que é ruim, porque não é, tá? Mas vocês vão ver, vocês vão fazer aqui bem fácil. Então, aqui o que eu falei para vocês da divisão do comprimento do abacate. E a questão da profundidade ali no vaso, quando a gente olha na tela, os pontinhos desse aparelho são na direita, na linha direita aqui do aparelho, né? Mas normalmente eles estão na esquerda. Então, cada pontinho desse normalmente vale meio centímetro. Então, por exemplo, se eu tiver um vaso bem superficial aqui, ele está em meio centímetro da pele. Se eu tiver um vaso aqui, ele está 1 centímetro, e esse aqui está 1,5 centímetros, por exemplo, que é o máximo que a gente vai usar, 1,5 centímetros, 2 no máximo, no cenário desse 18 que a gente tem, tá? Eu tô querendo trocar lá e aqui. Então, aqui a questão da profundidade também, ó. Tem aparelhos que vai trazer diferente, vai te dar os números, enfim, mas tu vai saber que cada bolinha dessa vale meio centímetro, tá? A não ser que seja aquele outro probe, o côncavo, que o médico esteja utilizando, por exemplo, ele está olhando uma baita de uma estrutura, aí vai aparecer e cada pontinho desse vai valer 1 centímetro para ele, ou 2, dependendo da estrutura que estiver olhando. Mas é só tu olhar ali, tu vai ver se aqui tem 1, aqui é meio. É bem tranquilo. E esse vaso aqui, por exemplo, tá 1,5, ó. Então, tu olha sempre
para ver qual a profundidade que tu tem que entrar, quanto de distância, que agora a gente vai falar também. Então, Cíntia, como é que é? A gente não tem um angulador, que nem tem lá no PIC, um dispositivo que tu coloca e ele faz a angulação, tu só entra com a agulha. Não, na punção com ultrassom é um triângulo perfeito, é Pitágoras, é 45 graus. Então, é isso. O que acontece? Se a gente tem um vaso a 1,5 cm, a gente vai colocar o transdutor, aonde a gente vai puncionar, e vai puxar a 1,5 cm para trás o abocate e entrar 45 graus. Um triângulo perfeito é para tu dar exatamente lá. Mas claro que esse cálculo de 1,5 cm para trás, a gente tem que fazer de olho, é rápido, então é um pouquinho mais complicado no início, mas depois vocês vão ver que é bem direitinho. Tu vai e é bem assertivo, tu já enxerga o brilho da agulha dentro do vaso. No que tu enxergou, tu só vai deixar o brilhinho da agulha bem centralizado e aí tu vai progredir o restante. O que a gente tem que cuidar é para a gente não se basear no refluxo de sangue, porque às vezes a gente quer funcionar com ultrassom e a gente fica olhando para a tela e olhando para o braço do paciente. É uma desconstrução da punção convencional. O que acontece? A gente vai posicionar o ultrassom, vai olhar para o braço do paciente só na hora de picar. Depois que tu entrou na pele, tu vai olhar só para a imagem. Eu sempre digo, confiem na imagem que vocês estão vendo. Se vocês estão vendo o abocate dentro do vaso e não refluiu, pode tocar o abocate dentro que está dentro. Já aconteceu de funcionar a criança, por exemplo, em choque hipovolêmico, funcionei um 22, e eu sempre lembrava disso que quem me ensinou falava, Cíntia, confia na imagem, sempre tem que olhar para a imagem. Se a imagem está te mostrando que o abocate está dentro, pode tocar ficha. Então, assim, funcionei. Quando eu terminei a função, eu enxergava eu não olhei para o braço da criança, eu enxergava todo o abocate dentro do vaso. Quando eu terminei a punção, eu pensei, meu Deus, não refluiu nada. Daí eu pensei, vou fazer o que me disseram, confia na imagem. Aí no que eu conectei a dânula e aspirei, aí sim ele refluiu. Mas assim, claro que dependendo do quadro clínico, né? Mas a gente tem que cuidar bastante isso para confiar no que a gente está vendo e para não ficar só naquela questão, refluiu, porque daí tu fica assim, ó, quando reflui, tu quer empurrar, porque esse é o normal da punção convencional. E quando reflui, às vezes a gente só pegou na bordinha do vaso, só entrou na borda dele. E aí, quando tu empurra, pensando que tu está num ângulo mais alto, quando tu empurra, tu transfixa o vaso. Então, é por isso que a gente tem que cuidar para ver se o brilho da agulha está bem no centro, caminha um pouquinho com a agulha, que daí tu vai ver que ela continua no centro. Estando no centro, tu pode empurrar, que tu tem borda para isso, se entrar um pouquinho mais pro lado, não tem problema. Mas vocês vão ver que é bem fácil isso de acompanhar, de assistir o que tu está fazendo com o ultrassom. Então, a gente viu profundidade, viu os tipos de probes que a gente vai usar, qual a angulação, e agora a gente chega na questão de que, mais para nível de conhecimento, que a gente pensa, tá, Cintia, mas qual o abocate que eu vou colocar? Posso colocar um 22? Posso colocar numa veia que cabe um 22, cabe um 18? Não, né? A gente vai ver uma veia ali que no máximo cabe um 20 ou um 22, e não, se tu botar um 18, vai salvar o paciente, mas ele vai chegar no hospital, vai fazer uma tromboflebite, vai fazer até um trombo no vaso, e a gente tem que pensar em saúde e preservação vascular ao longo da vida. Porque às vezes tu pega um paciente de 20 anos, se tu queima tudo quanto é ver com qualquer abocate de qualquer calibre, quando ele chegar lá, quando ele for idoso e precisar ir para o hospital, ele já não acha mais veia nenhuma. Então, a gente pensa muito em saúde e preservação vascular desde do neonato, para que a gente não deixe o paciente sem como ter que acessá-lo. Então, a gente pode, sim, fazer uma medida, mas isso no cenário de SAMU, enfim, a gente acaba que não vai fazer, mas a gente pode medir o diâmetro do vaso, a gente vai botar ali, vai congelar a tela, e tem uma forma da gente medir o diâmetro para ver qual abocate que a gente pode utilizar nesse vaso, mas num cenário mais calmo, assim, num paciente mais estável, a gente até pode fazer. Mas com o tempo vocês vão ver, vocês vão se acostumar, porque o vaso que a gente pode colocar um 20, por exemplo, é o maior de 2 milímetros. Então vocês podem gravar na cabeça o tamanho que é um vaso de 2 milímetros, que ali vai caber o 20, vai caber o 18, vai caber os outros catéteres, que a gente tem uma tabela aqui, que é na verdade, é um estudo do Timothy Spencer, que a gente usa, assim, embaixo do braço, que é o calibre do vaso e qual tipo de abocate eu posso usar, ou de catéter mesmo, se for passar pique, ou catéter central,
Tudo que é frentes é catéter e gauge é abocate, tá? Então, por exemplo, eu quero botar um 20 lá. Normalmente, vocês usam mais o 20 e o 18, né? Se eu vou botar o 20, por exemplo, eu já sei que para mim colocar um 20, a veia tem que ser maior que 2 milímetros. Com o tempo, vocês vão ver que vocês vão olhar o vaso e vão saber se ele tem 2 milímetros ou mais. Não precisa fazer medida sempre. Vai olhar o vaso, esse aqui tem mais de 2 milímetros, dá para botar um 20. E se eu quero botar um 18, ele te diz que o vaso tem que ter mais de 2,5 milímetros. Então, vocês vão ver que com o tempo isso bate o olho, às vezes tu vê um baita. Normalmente, esse paciente obeso que eu falei para vocês, tu olha, o vaso dele tem 5 milímetros de diâmetro, pode botar o que tu quiser. A ocupação dele é toda em verde, ó. Porque a literatura trata que a gente pode ocupar até 33% do lumen do vaso. Tá? Então, é 1/3 do lumen do vaso que a gente pode ocupar. Eu até posso colocar um 18 no de 2 milímetros? Posso, tranquilamente. Foi isso que eu disse antes. Gente, vocês vão ver que de 2 milímetros dá para colocar o 18 tranquilo. Ele está te dizendo que tu vai ocluir até 44%, que é quase a metade da luz do vaso. E está te dizendo, pode ser ruim, mas no cenário do paciente que precisa, pode colocar, pode funcionar até, pode até apertar o vaso, funciona em vermelho, tu precisa salvar, funciona. Mas chega no hospital, o paciente troca o acesso, enfim, né? Só para não ter esse tipo de lesão, assim, mais pensando mais a longo prazo, porque o paciente vai lesionar a íntima do vaso, vai ficar apertado o abocate, daí quando tira o paciente fica com aquela veia toda endurecida, e às vezes é um tipo de vaso que tu não consegue mais acessar naquele nível. Por exemplo, foi funcionado com um abocate muito grande aqui, o paciente faz uma tromboflebite e fica com aquele vaso trombosado, tu sempre vai conseguir funcionar ele mais para cima, e isso a vida toda do paciente. Então, a gente tem que pensar em preservação venosa desde antes. Tem um aplicativo também que ele é só para o iOS, mas ele é o CVR Calc. Eu usava ele bastante no início, mas quem quiser baixar, tu vai colocar ali o milímetro do vaso, ele vai te dizer todos os catéteres que tu pode usar, se é o 20, se é o 18, se é o 24, e ainda vai te dar a taxa de ocupação. Então, é um catéter que eu usava no início, mas depois tu acostuma bem o teu olho a ver o tamanho do vaso, não precisa. Então, aqui é só um vídeo de uma punção, só para ter uma ideia de o que é olhar o vaso, né? Que a gente vai entrando, ó, e esse aqui vai caminhando junto, conforme eu entro, ele caminha, para ele ir assistindo a minha punção, ó, tá vendo que a agulha tá aqui em cima e ele tá assistindo, eu tô entrando. Quando ele entra no vaso, ó, eu continuo assistindo. Se aqui, ó, vamos pensar que quando ele entrou, é onde vem o refluxo do sangue. Se ali eu empurrar, pensa que eu tô indo assim, ele vai transfixar. Então, nesse ponto é onde a gente deita um pouquinho o ângulo e empurra o restante do catéter agulhado. Vou botar de novo só para vocês terem uma ideia. Ó, vem assistindo. Ele vai mostrando bem direitinho, ó. E às vezes o refluxo vem aqui, é onde a gente empurra, mas a gente só pegou a bordinha dele. Então a gente bota, tá bem no centro. Quando a gente botou no centro é onde a gente vai deitar o ângulo e empurrar o restante. Então a gente também faz planejamento pré-procedimento. Eu sempre digo que, e trago isso, e não sou eu tenho um outro artigo que eu vou mostrar para vocês sobre planejamento ergonômico, que fala muito sobre a gente se posicionar de forma correta com ultrassom. Por exemplo, jamais eu vou puncionar um paciente com ultrassom atrás de mim, porque daí eu tento pegar a veia do paciente aqui, aí eu tô com o braço do paciente, por exemplo, tô tentando funcionar e tô olhando para lá. Eu fico toda ao contrário do aparelho, eu tento colocar, daí eu olho para lá, daí meu braço gira, então o aparelho tem que sempre estar à altura da nossa visão. Por exemplo, eu vou funcionar o paciente aqui, o aparelho normalmente tem que estar aqui. Ele tem que ficar ergonomicamente tem que ficar bom para mim, até para mim não me machucar, para não lesionar a coluna, porque vocês vão ver que se tu funciona o paciente assim, daqui a um pouco chega no final do dia, chega em casa não consegue nem caminhar, né? Então a gente normalmente vai sempre deixar o aparelho à altura do nosso olho conforme a gente se posicionar. Não, pode, diz para ele, segura para mim na altura do meu olho, isso aí.
Mas é exatamente isso. Então tem que ter planejamento ergonômico. Normalmente, se tu te posiciona errado, o ultrassom tá atrás de ti, tá de lado, a chance de tu errar o vaso, ela é aumentada em 80%. Então, já aconteceu comigo na emergência do HPS. Vem aqui, funciona, uma criança tinha caído do cavalo. Aí desci lá e o ultrassom tava do mesmo lado do braço da criança, só que eu não conseguia tirar ele de lá, tinha outra paciente na sala vermelha. Daí eu caí na asneira de, eu vou funcionar assim mesmo. Deu, mas quando eu tava funcionando, eu pensei, puta que pariu, por que eu não me posicionei de forma certa, né? Agora eu vou ter que conseguir assim. Mas se eu tivesse colocado ele no mínimo na minha visão, tinha sido bem fácil. Daí eu tive que conseguir porque a criança precisava. Mas assim, se tu pensa que tu sofrendo, não tem porquê. Daí tu tem que ter um controle da mão, daí tu olha para trás, aí tu empurra, sabe? É um pouco mais difícil. Posicionar o paciente, a máquina ideal e o tipo de transdutor, então a gente cuidar se a gente está conectado ao transdutor que é o linear. Provisões de analgesia local e sistêmica, isso é mais no sentido, pega um paciente lá que está em surto, e daí tu precisa funcionar, o paciente está se mexendo, não vai conseguir. Aí daqui a um pouco vai ter que dar alguma coisa IM para poder fazer a função, enfim. Consentimento do paciente é relevante, revisão dos dados médicos relevantes é mais a história prévia, mas aqui não precisa. Então, o posicionamento, aqui é um posicionamento todo errado. Se ela fosse funcionar, por exemplo, a tela está lá atrás dela. O posicionamento dela está ruim. Essa não é uma imagem de acesso, mas, por exemplo, acho que é uma endoscopia. Porque o paciente está com, e é o cabo de endoscopia. Mas, assim, se ele fosse funcionar, se aqui fosse um cenário de punção, ele estaria adequado, porque ele está indo de frente para a tela. E ela lá, se ela fosse funcionar, não, porque daí ela ia estar com a tela do lado e ela ia tentar funcionar e ficar olhando para a tela. Então, vocês vão ver que é bem mais difícil. A gente tem que cuidar, então, na verdade, é mais dicas, assim, eu digo armadilha, mas é mais dicas sobre a função que a gente aprende com o tempo e eu gosto muito de compartilhar tudo aquilo que é macete, eu compartilho, conhecimento a gente compartilha e às vezes as pessoas nos ensinam de uma forma muito mais difícil, quando tem macetes do que tu tá fazendo é mais fácil, eu sempre faço tudo que pode, assim. Então, tem algumas armadilhas na função com eco, como mesmo uma pequena quantidade de pressão pode comprimir as veias. Então, aquilo que eu falei, esse probe é um probe pesado, se tu só encostar, ele já vai, a minha cefálica deve estar fechada nesse momento, porque ele já colabou ela. Pensa que é um vaso e que se a gente exerce muita pressão, aí tu vai olhar e vai dizer, mas o paciente só tem artéria, não está enxergando as veias, mas as veias estão todas colabadas porque o transdutor é pesado. Então, cuidar para varrer ele sempre levemente para enxergar as estruturas. Usar o gel adequado, às vezes a gente não tem gel, já funcionei sem gel e teve que ser com soro, mas daí né, como diz o outro, raiz, que daí tu não tem gel, pega o soro e faz o que dá, tu consegue fazer a leitura, precisa que deslize, mas às vezes é um pouquinho mais difícil de deslizar, então tendo gel é melhor, tá, mas já fiz até com espuma de pump lá de álcool, bota espuma, faz. Enfim, claro que a gente pensa toda a questão, não vou falar disso de asepsia, porque a gente faz, né? Mas tem que cuidar, assim, quando a gente vai botar o gel, cuidar para não funcionar onde a gente passou gel, fazer a antisepsia antes da gente entrar com a abocate. Isso daí não vou entrar no mérito, porque a gente sabe. Mas claro que a gente não vai funcionar o paciente de forma que não seja asséptica, né? É complicado. Mas eu vou mostrar para vocês ali como é que a gente faz uma forma que fica melhor, assim, que a gente funciona muito, muito, muito no time de acesso vascular, a gente funciona em torno de 300 acessos ecoguiados por mês, para mais, contando, assim, tem uns que a gente passa no corredor, eles nos pegam, eu nem anoto. Mas a gente funciona em torno de 300 e o índice de flebite de acesso ecoguiado é brutalmente menor do que o acesso convencional. Que a gente não funciona de forma séptica, não encapa o probe, não funciona de forma séptica o aparelho. A gente faz a função, passa o álcool, a clorexidine normal quando a gente vai entrar com a abocate, mas o aparelho em si a gente não bota aquele revestimento, né? Isso é pouco, né? E qual é a antisepsia do aparelho? A higienização, normalmente, a gente não faz a higiene do aparelho
com clorexidine ou álcool, a gente usa a solução que se usa para superfície na instituição. Isso, Jeremy Hill. Porque o álcool, normalmente, ele danifica essa parte aqui. O álcool clorex danifica a borracha. Outra coisa que a gente tem que cuidar para não derrubar esse probe no chão, que se derruba, ele tem uns cristais aqui dentro, e aí quebra, você não consegue enxergar mais nada, e para trocar, claro, depende muito, mas em torno, deve ser, nesse aparelho aqui, deve ser uns torno de 10, 15 mil para trocar só isso daqui. Tá? Então, a gente tem que cuidar para não derrubar, assim. Vocês vão ver que eles ficam tudo, ai, cuida o eco, ai, se estragar, ai, se não sei o que lá, ai, e vão ver que vai ter gente que vai dizer assim, ai, não pode passar o álcool aí. Eu sei que é o limpador de superfície, tá? Mas às vezes eles acham que a gente não sabe nada. Posicionamento, às vezes não favorável, que eu já falei, e a lateralidade do transdutor não testada, que agora, quando a gente for ver aqui, a gente também vai testar a lateralidade, que aqui nesse transdutor ele me indica que essa bolinha aqui equivale a essa bolinha aqui, que tu vai ficar com o aparelho nesta posição. Mas se a gente pega um eco que não tem a marcação da lateralidade, o que a gente faz? Coloca ele aqui na frente, porque ele nada mais é que o espelho dessa imagem, e esfrega aqui para ver, ó, que lado que eu tô. Ai, ele tá congelado, peraí. Ó, tá vendo que eu tô com o ultrassom o transdutor virado? Que eu tô esfregando aqui do lado esquerdo e ele tá me aparecendo lá no lado direito. O que eu faço? Esse teste eu sempre faço antes de funcionar, porque senão eu vou ir com o abocate para um lado e a imagem vai me mostrar para o outro. Então eu desviro, tá? Desviro o probe e aí, claro que ele tem a orientação, ó, aqui. Eu disse para vocês que ele tem o quadradinho, esse quadradinho equivale, o eco, o próprio transdutor já está te mostrando a lateralidade, mas eu gosto sempre de testar. Ó, esfreguei o lado esquerdo e apareceu aqui no lado esquerdo. Porque se eu funcionar com o transdutor virado, vai reverberar, eu vou colocar a agulha para um lado, ela vai para o outro, e tu fica, meu Deus, mas para que lado eu tenho que ir? Aí tu já fica todo perdido. Então, aí tu já virou a abocate, tu já transfixou o vaso, então sempre testa se equivale ao mesmo lado, que daí quando for funcionar não vai ter esse tipo de problema. Aqui você já conseguiu identificar melhor o vaso, não? Tá. Deixa eu ver o que mais que tem. Backlining, que eu já falei para vocês, que é a punção da parede posterior do vaso. Normalmente, quando o paciente tem o vaso muito pequenininho, a gente tá indo, daqui a um pouco tu não tá acompanhando a tua punção, tu já transfixou, já passou, já tá quase fazendo uma intraóssea e não tá vendo. Então, isso a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente já ultrapassou o vaso, e tu fica, mas onde é que tá a minha agulha? E tu tá com o probe aqui e a tua agulha já tá lá adiante. Então, isso a gente tem que cuidar também para não fazer lesão posterior do vaso. Lesão de nervo, que eu já falei, canulação arterial. Ó, lesão de nervo, se a gente fizesse funcionar o nervo, se o paciente conseguir dizer, a gente faz remoção imediata da agulha e funciona outro sítio, não tem problema nenhum, só não pode deixar, tá? E se o paciente disser, ai, vai ficar com choque, não, daqui a um pouco vai passar. Só a gente não pode deixar o dispositivo ali, tá? Canulação arterial vai fazer compressão direta, como o normal. Reconhecimento tardio de infiltração, quando faz infiltração, então, conforme a gente funciona, que nem eu falei para vocês da criança, se eu deixei pouco abocate, às vezes tardiamente numa criança mais gordinha, num paciente mais obeso, é demasiado, a gente vai fazer o diagnóstico de que está infiltrando tardiamente pela questão do paciente. Mas normalmente a gente consegue ver infiltração de imediato, assim, né? E complicações infecciosas pela questão da técnica estéreo, mas a gente faz de um jeito que seja o mais estéreo possível, assim. E aqui são só estudos, assim, de ultrassom. A gente tem um estudo aqui do Hospital de Clínicas, do pessoal que fez uma comparação do estudo, o grupo intervenção e o grupo controle. Então, a intervenção recebeu a punção com eco e o controle recebeu a punção convencional. Então, ali eles conseguiram ver que a assertividade do grupo controle foi ali de 90,2% em primeira punção, contra o grupo que foi da punção convencional, que foi 35% em primeira punção. Então, é drasticamente mais assertivo do que o convencional, tá? E aqui a questão também, a gente tem que não só pensar no que é bom para nós, no que é assertivo, no que é fácil, no que é rápido, mas também para o paciente. Esse aqui é um estudo também aqui de Porto Alegre, sobre o paciente sentir dor ou não. Então, teve os pacientes lá que são os promotores, os detratores, e são os passivos, que não opinam. Mas lá nos promotores, 90,6% deles disseram que a dor é menor e que o procedimento é melhor.
né? Então, ali dos que são os detratores, 15,6%, lá não teve, os detratores aqui na punção com ultrassom não tiveram. Então, a gente tem que olhar também o quanto que é benéfico para o paciente. Esse estudo é super bom, que fala mais sobre a dor do paciente, porque normalmente ele vai dizer, nossa, não doeu nada, porque quando a gente faz a convencional, a gente fica botando a abocate para um lado e para o outro, para ele é mais complicado. E essa não, porque tu passa o subcutâneo uma vez só. Tu vai ficar mexendo lá dentro para entrar no vaso, mas tu não fica procurando o vaso. Então, para o paciente, a dor é menor. Aqui é só a assertividade. A gente eu fiz um levantamento, na verdade, só para mostrar para vocês de março a agosto do ano passado, senão eu tinha que ficar olhando todos os meses. Mas de março a agosto do ano passado, na pediatria, eu fiz esse levantamento, só não é do paciente adulto. A gente teve 131 acessos, e de punção única foram 126, de segunda punção foram 5, e terceira e quarta punção não teve nenhuma dentro dos que foram puncionados com ultrassom. Então, para vocês, isso aqui no público pediátrico, então, para vocês verem que o quanto que é bom, né? Porque às vezes a gente recebe alguma criança que a mãe diz, nossa, ele lá no outro hospital levou 21 punção. Chega a dar uma coisa assim, mas aí, claro, que tu não vai falar nada, porque tu não sabe qual é a realidade, quem é que tá funcionando, enfim. Então, quando a gente faz, aí eu penso assim, bah, ela me fala agora que a criança fez 21 punção, eu vou chegar ali e vou funcionar numa, ou ela vai ficar deslumbrada, ou ela vai pensar, meu Deus, normalmente elas falam, nossa, eu não acredito, tipo assim, né? Por que nos outros lugares não tem isso? Então é por isso que a gente tem que disseminar a punção com ultrassom, porque é muito, muito, muito bom. Aqui é só mais a literatura que a gente se embasa para trazer tudo para vocês, né? Enéas, Socova, coisas internacionais. E aqui é uma foto minha lá do HPS, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade de compartilhar o conhecimento, a oportunidade de também aprendendo com vocês. E agora a gente tem perguntas, se vocês tiverem, fico bem à disposição, e a gente vai fazer a parte prática, que é a mais importante. Não sei se você tem alguma